Vocês estão me ouvindo? Luzana já entrou. Gente, deixa eu pedir pra vocês, não peçam um convite, tá? Senão acaba que eu não consigo chamar a Luzana. E aí, Lusca, Mariana, vocês estão ouvindo? Esperando o Lu entrar aqui. Boa noite, Lu! Boa noite! Deixa eu ajeitar aqui. E aí? Boa noite, Ingrid. Boa noite a vocês que estão entrando. Oi? Tá todo mundo ouvindo a gente. Deixa eu só pedir pro pessoal se eles estão me ouvindo e te ouvindo também. Agora eu tô te ouvindo perfeitamente. Pronto. Vocês estão me ouvindo, pessoal? O teu ventilador tá um pouquinho em cima do som, Ingrid. Eu acho que é o do celular. Deixa eu ajeitar aqui. Tá certo. Boa noite, pessoal. O celular tá esquentando, então ele tá com um ventiladorzinho sempre do lado agora. Mas enfim, vamos tentar assim. Deixa eu pedir para o pessoal já colocar o tema, né, da nossa live aí pra gente fixar. Alguém pode, por favor, colocar, né? Autoconhecimento no processo vocacional. Isso. Rafa, Graça, Guga. Menina, olha só. Ganinha. Pessoal do Vocacional entrando aí. Minha formanda linda, Sandra Giovana. Sandrinha, rezando por você. Minha. Raquel, boa noite. Que prazer tê-la aqui conosco. Olha aí quanta gente. O Vamos pessoal lá. do Vocacional aqui se fazendo presente. Opa, a Guga colocou aqui, deixa eu já Oi, fixar. tio. Tô perguntando se somos gêmeas, Ingrid. Não. Não somos gêmeas, mas eu tenho um carinho muito especial porque ela é minha formanda. Eu sou a formadora. Pois é. Olha a responsabilidade, né? Tô aqui na live com minha formadora mesmo. É verdade. Para as duas. Valeu, tia Guga. Fixou aí o... Foi, botei aqui. Isso. Vamos lá? Então, né? Vamos começar, porque se for igual as nossas formações, dão várias lives, né, Lu? Isso é verdade. Segundo o Rafael, que é meu noivo, Então... ele tem um jantarzinho no meio, né, Ingrid? Pois é, pois é. Mas é isso Foi mesmo. marcado que a gente combinou a roupa. Não, a gente não combinou. Foi o seguinte, a gente não combinou, mas eu tinha visto ela com essa blusa antes. Foi. Mas aí eu vim com a blusa da comunidade, porque não tá aparecendo. Pessoal, boa noite para você que está entrando agora. É uma alegria, né, estar aqui com vocês, né? Uma alegria maior estar com Ingrid nessa missão, essa novidade para mim é novidade, live, né? Não havia participado ainda, mas quando a gente vive uma vocação que busca viver o abandono em Deus, a gente busca cada vez mais se lançar, né? Eu acho que viver a vocação que agrada o coração de Deus é essa. É se lançando cada vez mais, né? E eu estou muito feliz por estar aqui dividindo com você essa noite. Iremos crescer muito juntas nessa partilha, tenho certeza. Amém, amém. Se for igual às nossas formações, como eu estava dizendo, realmente vai ser muito fruto, tanto para a gente quanto para o pessoal que está por aqui com a gente, né? Então, acho que a gente pode começar rezando, né, Lu? Vou deixar você fazer a nossa oração inicial aqui, depois a gente iniciar. Certo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor contra os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nesse momento, você na sua casa, você que está conosco agora nessa live, você possa clamar a presença do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, repouse sobre os nossos corações, repouse sobre o meu falar, sobre o falar de Ingrid, sobre tudo aquilo que Deus ele foi colocando nos nossos corações para apresentar a vocês hoje. Que tudo aquilo que for falado, assim como eu gosto sempre de rezar, que gere frutos em abundância.
e que nós, como filhos da misericórdia, como membros de aliança da comunidade Filhos da Misericórdia, possamos ser essa face que reflete a face de Cristo. Rostos transfigurados, rostos que desejam anunciar a misericórdia, porque o nosso carisma é anunciar a misericórdia e cuidar daqueles que o mundo transpassou. O anúncio e o cuidado são palavras-chave. Então, que nessa live possamos exercer o nosso carisma, o cuidado e o anúncio daquilo que o Senhor ele foi colocando nos nossos corações, nas nossas vidas. Que tudo isso possamos consagrar nas mãos da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Que ela fique conosco e que ela nos conduza a cada ato, a cada palavra, a cada partilha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Amém. Amém. Então vamos lá, a gente está na semana, só para vocês entenderem, a gente está na semana do Lançai as Redes, pessoal. Que é a semana que a gente vai falar justamente sobre temáticas mais voltadas para a questão vocacional, voltadas para o nosso carisma. Então, a cada semana a gente está com algumas propostas, e a proposta dessa semana é essa. E iremos começar partilhando sobre isso, sobre o autoconhecimento, né? Nesse processo vocacional, o quanto é importante a gente vivenciar esse processo de autoconhecimento na nossa vocação. E aí eu queria que Ingrid começasse partilhando um pouquinho com a gente. É o seguinte, pessoal, a gente vai juntar os nossos conhecimentos, certo? Hoje eu sou uma das responsáveis pelo vocacional da comunidade. E Ingrid, além de ser membro da comunidade, ela é psicóloga. E ela vem muito falando, né, Ingrid, nas lives, sobre vocação. Eu, inclusive, assisti uma recentemente muito bacana. Quem não assistiu, super orienta a assistir. Tá lá no YouTube. Ingrid, assisti, bem bacana. Vou babar um pouquinho mesmo, tá? com as nossas sociedades. É difícil, né? A pessoa corresponder a esse tanto de informação que ela já vai dando, assim. Mas, enfim. Vamos começar, né? A gente vinha partilhando um pouquinho sobre esse processo de autoconhecimento, que na verdade é um processo inicial, né, Lu, antes mesmo da gente tentar entender um pouquinho mais esse processo vocacional dentro da comunidade, a gente precisa se conhecer. Santa Teresa de Ávila, ela já dizia, né? Como eu coloquei hoje, quando eu fui repostar a frase quando eu fui repostar a nossa imagenzinha, né, que a comunidade postou, e aí eu postei uma frase dela que dizia bem assim: autoconhecimento é tão importante que mesmo você tendo sido criado para o céu, eu não gostaria que você relaxasse no cultivo da percepção de si mesmo. Então, essa necessidade da gente estar sempre se enxergando, né? E se enxergando não apenas enquanto corpo ou enquanto aquilo que a gente se comporta, enquanto o pensamento que a gente tem. Porque como eu falava na outra live semana passada, né? Nós não podemos nos enxergar apenas enquanto corpo e enquanto pensamento, porque senão a gente está se reduzindo. Somos seres divididos em três, né? Somos corpo, pensamento e comportamento e espírito. Então, quando a gente deixa essa outra parte de lado, essa outra parte desse autoconhecimento de lado, a gente está se reduzindo. É como se eu olhasse para a Luzana e perguntasse apenas assim: Lu, qual a tua altura? Então tá, a Luzana é uma loura que mede tanto, que é fisioterapeuta, que é membro de aliança da comunidade Filhos da Misericórdia, mas Luzana é muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso, porque lá no Gênesis já dizia, né? Você é a imagem e semelhança de Deus. E aí, para eu ser, muitas vezes as pessoas se perguntam, né? Por que imagem e semelhança? De onde vem isso, né? Deus nos fez imagem porque uma parte de nós é boa como Ele, né? Uma parte de nós tem possibilidades de crescer nessa bondade. E Deus nos fez semelhança porque não temos, enquanto vontade que eu falo aqui é faculdade humana, tá, gente? A gente pode depois
adentrar aí nesses temas outros dias, mas enquanto faculdade humana da vontade, a gente não consegue ser imagem idêntica à de Deus. A gente só pode ser semelhante, porque a nossa vontade, ela ainda é muito humana. Ela ainda está muito atrelada às paixões que a gente tem aqui, aos vícios que a gente tem. E por isso, eu estava conversando com o Lu e eu dizia para ela assim, né? Muitas vezes eu passo para os meus pacientes um exercíciozinho que eu não sabia que Santa Teresa já falava. Eu comecei a ler esses dias o Castelo Interior. E aí, lá acho que no primeiro ou no segundo capítulo, ela já fala, né? Que as pessoas precisam fazer o exercício do espelho humilhante. E eu sempre dizia assim para os meus pacientes: vocês precisam fazer diante do espelho a confissão humilhante. Sozinhos, não precisa de mais ninguém, né? Porque esse processo de autoconhecimento, ele é individual. Depois, essa confissão, ela pode passar para ser, né? Obviamente, com um formador pessoal, caso se tenha, com um padre, enfim. Mas essa confissão humilhante, esse espelho humilhante, ele é necessário de se fazer. Então, aquele olhar para o espelho e ver quão bom você pode ser e quão ruim você pode ser, para que você consiga decidir melhor as suas coisas, né? Tomar decisões melhores. E aí, é nesse processo que se inicia esse autoconhecimento, né, Lu? É isso. Quando o Ingrid vai falando assim, do exercício que ela faz com os pacientes dela, é muito interessante a gente realmente parar para olhar para o nosso exterior. Porém, existe um cuidado que a gente precisa ter, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, é totalmente diferente de autoimagem. Se a gente concentrar muito olhando para si, é capaz de a gente criar sentimentos, ter sentimentos, apresentar sentimentos de autopiedade, de vaidade ou tantos outros sentimentos que podem vir. E aí a gente se perde. Então a gente precisa ter cuidado até que ponto eu preciso fazer esse exercício de olhar para mim, que é muito positivo, mas de não concentrar só em mim, né? Muito mais além. E aí a diferença de autoimagem é justamente essa. É você se exercitar, você se olhar, você fazer essa autoleitura, mas não concentrar em si, né? Não concentrar em si. E a partir disso, ir para a parte do autoconhecimento. E aí estou com a minha filhinha aqui, certo, pessoal? Vou de vez em quando olhando aqui. Quando a gente fala de autoconhecimento, é o quê? É conhecer-se. Esse conhecer-se é justamente você conversar, é você ter intimidade com aquele que é onisciente, onipotente, onipresente, que é Deus. Então, se eu quero me conhecer, eu preciso ter uma intimidade com Deus. E vai muito mais além do que a minha própria vontade. Justamente o autoconhecimento é uma declaração, né? Não saber ser, não saber o que será de mim, do que será que vai vir amanhã, mas justamente viver esse abandono em Deus. Eu preciso me declarar nesse abandono e nessa intimidade para Deus. Então a gente precisa ter muito assim essa diferença entre a autoimagem e o autoconhecimento que me leva a ter essa intimidade com Deus. Isso. Esse conhecer a si, né? Quando você falava aí que é completamente diferente da autoimagem, porque passa, obviamente, como eu falei desde o início, além do nosso corpo e além do que a gente pensa e do que a gente faz. Isso, aí estaria a nossa autoimagem, né? Tem um ditadozinho popular que eu gosto muito, que diz assim: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, quando você olha demais, né, para a imagem de uma pessoa, quando você fala demais na imagem de alguém, geralmente você está fugindo daquilo que é espiritual e essência dessa pessoa. Porque o que é espiritual e essência dessa pessoa estão lá nas características dela, nas qualidades, nos defeitos, nas virtudes que ela mais tem, né, nos pecados que ela mais comete. Então, geralmente, esses vícios, essas paixões e essas qualidades que a gente tem, eles vão sendo apresentados a partir da medida que eu vou fazendo esse exercício no espelho humilhante, né? Olhando para o espelho e refletindo isso diariamente. Eu dizia até assim, às vezes basta você se perguntar: quão bom eu fui ontem, que eu preciso continuar sendo hoje? Que qualidades eu tive ontem, né? Qualidades boas. O que é que eu fiz ontem de bom? Porque eu sou aquilo que eu faço e não aquilo que eu penso. Né? Então, o que é que eu fiz ontem que me fez ser uma pessoa boa e que eu posso
que eu sou convidada, né? Que eu sou chamada a ser de novo hoje. E o que é que eu fiz que eu não posso mais fazer hoje? Que isso não deve fazer parte de mim, porque é um vício, é um mau hábito, né? E a gente começa a conhecer isso através de duas coisas que as pessoas confundem muito. A gente começa a adentrar nisso quando a gente conhece o nosso temperamento e a nossa personalidade. Os temperamentos ficaram bem na moda, né? Eu acho que agora, principalmente no universo católico, os temperamentos estão muito na moda. E que bom que estão, né? Porque é uma forma da gente se conhecer. Mas, entretanto, a gente não pode ficar no mundo dos temperamentos, né? Achar que o temperamento é uma coisa dada e que eu não posso sair do temperamento que eu tenho. Mas antes da gente entrar aí nesse ponto, eu queria primeiro fazer com vocês a diferença do que é temperamento e personalidade, porque os dois vão importar nesse processo de autoconhecimento, desse autoconhecimento vocacional, né? As duas instâncias vão importar. Então, a personalidade é a forma como eu escrevo a minha vida. Então, a forma como eu vou narrando a minha vida ou os acontecimentos que foram, né? Perpassando, os traumas que eu tive, as cicatrizes que eu tenho, as alegrias que passaram na minha vida, tudo isso constitui a minha personalidade. E a personalidade, ela é mutável, né? Então, à medida que eu vou reescrevendo, ressignificando, eu gosto muito dessa palavra, né? À medida que eu vou ressignificando, eu vou amadurecendo e modelando a minha personalidade, certo? Com o meu temperamento é um pouco diferente. Ele é algo natural, ele é algo dado por Deus a mim. Então, quando eu já nasço com um temperamento X e eu não posso mudar esse temperamento. Esse temperamento, ele é estático. Existem 4 temperamentos, tá, gente? Existe o temperamento sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. São esses 4. Esses temperamentos, geralmente, eles são classificados através dos 4 elementos da Terra, certo? Então, o temperamento colérico, ele é geralmente, né, semelhante ao fogo, o temperamento sanguíneo ao ar, o temperamento fleumático à água e o temperamento melancólico à terra, tá? Então, o que é que acontece? As características desses elementos, elas vão perpassar na personalidade dessa pessoa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma pessoa colérica, tá? Uma pessoa colérica que tem um elemento de fogo. Como é que essa pessoa colérica age? Ela age como fogo. É uma pessoa que gosta de expandir. Quando a gente liga o fogo, né? Quando a gente acende o fogo ele expande, tá? E à medida que ele expande, ele marca. Porque quando ele passa por ali, ele deixa uma marca. Alguém levantou a mãozinha, né? Um colérico aí, ó, levantando a mão, Mário. O povo está se identificando. Então, isso. Então, são pessoas que ficam marcadas por aquilo ali, né? Por qualquer coisa que passa na vida delas. Gente, tá parado aí? Aqui Sandrinha tá. tá parado. O padre tá dizendo que colérico é onça. É mais ou menos isso, padre. Então, eu gosto muito também de explicar os elementos pelo fleumático também, né? As pessoas entendem bem. O fleumático, ele é água. O que é que significa? Significa que o fleumático, ele é aquele tipo de pessoa que se adapta melhor a todas as condições. Como a água. Se eu coloco a água numa forma e coloco no congelador, ela vai deixar de estar em estado líquido e vai passar a estar em estado sólido, né? Então, o fleumático, ele é assim, ele é mais adaptável, porque ele se envolve mais por ele ser úmido, tá? Então, essas são algumas características de alguns temperamentos. É muito bom a gente conhecer essas características. Existem características, digamos assim, que são mais positivas. Eu não gosto de dizer que são positivas ou negativas, né? Mas eu gosto de dizer assim, que são características que movem a nossa alma para um bem mais, né, mais próximo daquilo que a gente precisa, e outras que não nos movem assim tanto para esse bem que a gente precisa ser conduzido. Então, são essas outras características que a gente precisa moldar, né? Essas características que são mais, digamos assim, bem entre aspas, tá, gente? São mais ruins. São esses defeitos dominantes,
né? O Padre Paulo Ricardo fala desse jeito, ele fala que são defeitos dominantes. E aí a gente precisa conhecer esses defeitos dominantes e, conhecendo esses defeitos dominantes, passar por cima dele, né? Porque você não é só corpo. Geralmente esses efeitos, eles agem enquanto corpo e enquanto pensamento. Ó, Ingrid, perguntando aqui, como se descobre o temperamento? Então, tem duas formas da gente descobrir, né? A gente pode, né, ir para um terapeuta e fazer todo um processo. Ou a gente pode ler, eu até separei aqui 2 livros para indicar para vocês sobre os temperamentos, né? Que vocês vão se conhecer mais. Eu indico até muito mais a gente buscar essas características na infância do que nos dias de hoje, certo? Por quê? Porque acaba que na infância o nosso temperamento ele é mais puro. Na verdade, na infância tudo é mais puro, né? Então, a nossa personalidade ali na infância, ela ainda é muito rasa. A gente ainda não consegue escrever a nossa vida como a gente deve. Quando tá lá na infância, é mais fácil da gente identificar. Eu acho que o padre já se colocou como, acho que foi fleumático, e como conviver com colérico e sanguíneo. Então, né? Entendendo que são 2 pessoas que estão ali, né? Com os seus defeitos dominantes e que precisam trabalhar. O colérico precisa trabalhar a humildade constantemente, porque o defeito dominante do colérico é não olhar para si. E o sanguíneo precisa dominar a sua fala, porque o sanguíneo ele é muito impulsivo, né? Então ele vai tender a falar. Eu digo sempre assim, né? Eu até brinco com o Mário, porque eu sou sanguíneo e ele é colérico. E aí eu digo para ele, amor, se eu ficar falando, eu vou só inflando o fogo, porque eu sou o ar, né? Então o que é que o oxigênio faz quando entra no fogo? Só aumenta o fogaréu. Então o ideal é que o colérico ele trabalhe essa humildade, ele reconheça essa humildade, que o sanguíneo trabalhe e canalize a sua fala no momento correto. Mas vou mostrar os livros para vocês, porque se a gente for ficar aqui no temperamento, a gente não fala de tudo, passa né? É contigo. Tem esse livro aqui, Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos, que não é exatamente... Assim, ele fala muito da educação dos filhos, mas a gente consegue se reconhecer bastante. E tem esse outro que eu tô terminando de ler agora, que é muito bom, que é O Temperamento que Deus lhe deu. Depois a gente pode colocar, né, Lu, nos destaques da comunidade aí para o pessoal pegar o livro. Esse aqui indica principalmente exercícios de vida espiritual, é muito legal. O outro também tem alguns exercícios espirituais, mas esse daqui ele apresenta mais características. E aí, assim, né? Muitos santos, hoje em dia as pessoas já sabem, assim, quais os temperamentos dos santos. Então, os santos, eles também se conheciam pelos temperamentos que eles tinham. E aí, através desse temperamento, eles iam se moldando para atingir aquilo que eles queriam, que era o quê? A gente até falava, né, Lu? Deus, né? Atingir essa santidade. E aí, tem vários exemplos. Vários mesmo. Vamos explicar por cada temperamento, né? Então, por exemplo, os santos que são coléricos. São Paulo, né? É muito fácil você identificar em São Paulo a cólera, aquela pessoa que uma hora, né, lutava contra o reino de Deus e em outra hora, quando os olhos foram abertos, e é isso que... Olha só o que aconteceu com São Paulo. É um bom exemplo de um colérico, né? Quando ele caiu do cavalo, quando seus olhos foram abertos, ele precisou ser humilde e reconhecer que aquilo que antes ele colocava, né, à frente, agora ele devia negar e levar à frente e anunciar o reino de Deus. Então, São Paulo, São Francisco de Sales, né, que diziam que na verdade ele é reconhecido como o santo da mansidão, mas ele era um colericão. Tanto que diziam que na mesa dele, que era uma mesa de madeira, embaixo da mesa era toda arranhada, porque ele não queria gritar com as pessoas, se irar com as pessoas, e ele passava simplesmente, ele arranhava a mesa para não passar essa ira para os outros. Né? Olha que bonito. Tentava se controlar dessa forma para o temperamento não atingir outras pessoas. Santos sanguíneos são os meus favoritos, né? Obviamente. Santa Teresa de Ávila, São Pedro, Santo Agostinho, são seres mais do sensível, né? São seres que estão ali. Você olha para Santo Agostinho e você vê como ele fala de Deus, né?
ó beleza, ele chama Deus de beleza, algo que vem aos olhos. Ele fala de sentidos o tempo inteiro lá nas confissões, né? Então, ele descreve Deus através dos sentidos. O sanguíneo é essa pessoa dos sentidos. Santa Teresa de Ávila do mesmo jeito, né? A história dela lá, contando os tijolos, é um mega exemplo de um sanguíneo, que não consegue se concentrar diante de uma contemplação, por exemplo. Ela demorou 40 anos para conseguir essa contemplação como ela queria, né? Essa perfeita oração. Um santo fleumático, São Tomás de Aquino, aquela pessoa que, como a água, aprofunda nos conhecimentos que tem. Então, veja só quantos livros, quantas teorias, né? Até uma psicologia São Tomás de Aquino desenvolveu. Dizem por aí que ele é o maior psicólogo que já existiu, tá? Existe uma psicologia, inclusive, tem muita gente que trabalha com ela. Eu faço uso de algumas coisas da psicologia tomista, mas ele é um bom exemplo de um fleumático, né? Só na Suma você vê quanto conhecimento ele nos juntou ali. Conseguiu aprofundar e trazer para a gente de outra forma. E os santos melancólicos, né? Como, por exemplo, Santa Edith Stein e Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Nossa queridinha, né, Lu? Que era aquela pessoa do mimimi na infância, né? Era aquela pessoa que era a rainha da casa dela. Santa Teresinha, nossa. Quando era criança, mas mesmo sendo, né? Mesmo tendo esse temperamento mais de chorona, como era o melancólico, né? Ela, mesmo sendo considerada a rainha da casa dela, porque o melancólico ele é aquele que quer tudo perfeito, que gosta de ser mais mimado, né? Santa Teresinha, ela, aos 4 anos, a mãe dela já dizia, né? Que ela tinha virtudes que pessoas maiores do que ela não tinham. E aí é muito bonito de ver isso e ver como ela desenvolve. Quando ela chega no Carmelo e ao invés dela continuar olhando para si, dela querer continuar sendo a rainha, ela era aquela que fazia coisas, né? Que se doava por um amor, ou seja, ela transcendia esse temperamento dela, se doava por um amor, sem precisar que ninguém visse que ela estava se doando, né? Tanto é que ela é a padroeira das missões, mesmo sendo uma carmelita enclausurada. Como é que a pessoa, uma carmelita enclausurada, consegue viver essa liberdade de ser a padroeira das missões, né? E eu tenho É isso, assim, eu acho. Fala. Termina. Não, você vai falar assim, né? Como quando a gente fixa os nossos olhos no amor, a gente consegue transcender isso que é temperamento. E por isso que São Tomás de Aquino fala, a graça, ela age em cima da natureza. A natureza é o temperamento que Deus te dá. Mas se você abre o seu coração a essa graça, ela modifica esses defeitos dominantes desse temperamento. E diante de cada temperamento, e principalmente a personalidade, mas mais temperamento foi apresentado por Ingrid, né? Ela que tem condições de falar mais do que eu em relação a isso, propriedade para falar, né? Nós, como vocação, né? Nós, como que correspondemos a um chamado, precisamos, diante de cada temperamento, não viver de uma maneira engessada, não é isso, Ingrid? Não é porque eu tenho um temperamento que eu vou ser assim e é difícil, né? Ah, porque ele é colérico. Ah, muita gente aí foi comentando, foi dizendo, eu tô me identificando porque eu sou colérica. Será que eu sou sanguínea, né? Muita gente, eu acho que ficou se A gente questionando. podia fazer, né, Lu, outro dia uma live só sobre temperamento aí. Pode ser, pode ser. Para o pessoal ir. Para o pessoal ir se familiarizando mais sobre os temperamentos, né? Isso. Mas eu, como vocação, mesmo independente de qual for o meu temperamento, eu preciso, né, ser esse sal e essa luz, esse rosto, esse reflexo, assim como eu falava lá no início da oração, que reflete, que resplandece a face de Cristo. E quando você foi falando aí de Santa Teresinha, eu tenho uma história com ela, porque eu digo que não fui eu que escolhi Santa Teresinha como devoção. Foi ela que me escolheu, né? Eu tenho muito isso. Os santos nos escolhem, né, para rezar e interceder por nós. E aí, em 2015, foi o ano da minha consagração.
na comunidade, e foi o ano que a gente recebeu a relíquia de Santa Teresinha lá na igreja, lá na Terra da Natividade, que é a Igreja da Sagrada Face. E é Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. E em 2015 também foi a minha primeira missão enquanto comunidade, né? Eu lembro que foi o primeiro retiro que teve na missão lá de Cerro Largo, e eu tive a oportunidade de ir com Nelly e com o Roberto. E isso me marcou muito, né? E além de ter me marcado muito, me marcou também a ousadia, como você falava, né? De Santa Teresinha, o abandono que ela vivia, né? É bem interessante isso aí. E aí, diante dos temperamentos, a gente precisa impulsionar os nossos irmãos, meus irmãos de comunidade, a sair da nossa zona de conforto. Lembra que eu falei que o temperamento, por mais que a gente tenha um, dois, três, que nunca é só um, não é isso, Ingrid? A gente tem algumas características mais fortes de um, outros um pouquinho de outro e por aí vai, mas que a gente precisa impulsionar, né, os nossos irmãos a sair da nossa zona de conforto. Cada um tem uma maneira de sentir as situações de uma maneira diferente, né? De acolher aquilo que estamos falando de uma maneira diferente, por causa do seu temperamento, por causa da sua maturidade espiritual, da sua vivência, do seu encontro, né, pessoal. Os comentários, né? Estão bem engraçados. O melhor são os comentários do Padre hoje. Exatamente. Estou aqui morrendo de rir com ele. Super participativo. Obrigada, meu fundador amado. Estou perguntando, Padre, qual é o meu? É que ele já definiu da gente. Ele conhece mesmo, viu? Duas sanguíneas. Ele botou aí. Duas sanguíneas fazendo a live. Quem disse? O padre. O padre botou aí. Eu estou empolgada aqui falando. Eu não... né? Então, a gente precisa ter muito esse cuidado de que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E um cuidado que a gente precisa ter também são com os rótulos, que é justamente isso. Ah, porque ele é fleumático. Ah, porque ele é colérico. Ah, porque ele é sanguíneo. Ah, porque, enfim, cada um com o seu. Mas porque se a gente ficar nos rótulos, a gente paralisa. E a nossa vocação, ela fracassa, né? E é um cuidado que a gente tem que ter. Então, são pontos que a gente precisava pontuar aqui para vocês, né? Que realmente a gente precisa ter esse cuidado. E aí, diante dessa reflexão que eu estava fazendo sobre esse tema, duas coisas que eu queria partilhar com vocês. A primeira é, quanto mais eu vivo o processo de autoconhecimento, mais eu vivo a liberdade interior. Por quê? Porque o autoconhecimento me faz ter mais intimidade com Deus. O autoconhecimento é isso. E a gente precisa ter essa consciência que quanto mais eu estou perto de Deus, mais eu me conheço. Né? Lembro que lá em cima eu falei sobre a diferença da autoimagem e do autoconhecimento, e Ingrid deu a orientação, até coloco, né, para vocês isso, de vocês também tirarem esse momento de se olharem, se exercitarem, né, Ingrid? Já que você lançou, eu reforço, né, esse exercício aí que você lançou, de olhar para si, de fazer essa leitura, né, de realmente ver como é que está esse processo do seu autoconhecimento e, assim, potencializar. E essa semana eu vi uma imagem que me chamou muita atenção no Instagram. Às vezes a gente fica olhando tanta coisa ruim, tanta notícia ruim diante de tudo que a gente está vivendo. Mas eu achei tão interessante, e eu até partilhei isso com Ingrid. Eu vi uma foto que era assim, eram duas montanhas e eram duas pessoas em cada montanha. E entre essas montanhas tinha uma pedra, né? Aí uma pessoa olhava para essa pedra e dizia assim: tem uma pedra no meu caminho, e agora? E o outro olhava para essa pedra e dizia assim: agora eu vou conseguir passar por essa ponte. Essa pedra, para mim, é uma ponte. Ou seja, por que eu estou falando isso, né? Eu estou falando isso porque quando a gente tem um olhar de águia, quanto mais a gente tem esse olhar de águia, mais a gente consegue viver esse processo de autoconhecimento. Resumindo, para ter um processo de autoconhecimento, precisa ter um olhar de águia. Só para vocês entenderem melhor. Então, às vezes, a gente fica tão focado em pequenas situações, né? E o Senhor nos convida a ir além. Precisamos ir além. E já que a gente partilhou um pouquinho, né, sobre o autoconhecimento, né? E aí Vitor falou essa frase de Santo Agostinho, que eu gosto muito também: conhece-te, aceita-te, supera-te. De fato, é bem isso mesmo que eu falei, né? Reforçando. E aí, a gente entra agora um pouquinho sobre o tema vocação. Já que a gente falou sobre autoconhecimento, que é a primeira parte, a gente entra
nesse momento da vocação. Bom, muitos aqui já sabem, né? Vocação, só reforçando, vem do latim, né? Vocare, que significa chamado. E todo chamado, ele requer uma resposta. Só que aí é que tá. Essa resposta e esse chamado, primeiro o chamado não depende de nós. Primeiro esse chamado não é de acordo com a minha vontade. Às vezes a gente reza, às vezes a gente partilha e diz assim, mas eu estou aqui, Senhor, disposto a fazer a tua vontade. E quando a gente apresenta, muitas vezes aquilo que Deus, né? Deus apresenta a sua vontade e a gente quer votar. A gente quer votar. Então, esse processo vocacional, a vocação, quando a gente fala de vocação, é o se lançar. É o se lançar. E eu creio que é o que está acontecendo muito nessa fase que a gente está vivendo, nesse recolhimento. O Senhor, Ele quer resgatar as vocações. O Senhor quer resgatar aqueles corações que estão arrefecidos. O Senhor, Ele quer resgatar aqueles corações que estavam adormecidos na ousadia, que faltava essa parresia, que precisava do se lançar, né? Do se desafiar. Para mim é um desafio quando eu venho aqui partilhar com vocês. Mas eu preciso me desafiar, porque eu sei que assim, eu me desafiando, eu cresço na minha vocação, eu cresço na minha maturidade espiritual e eu correspondo com o chamado que Deus tem reservado para mim. Né? E aí o padre falando aí, né? O chamado é divino e a resposta é humana. Acolhamos a graça. Obrigada, Senhor, por essa partilha do nosso fundador. É bem isso mesmo. Repetindo, o chamado é divino, a resposta é humana. Acolhamos a essa graça. Isso. E por ser humano, né? Eu gosto muito de citar uma frase de São José Maria Escrivá. Antes mesmo de começar a falar um pouquinho sobre vocação, essa frase ela já é uma vocação em si, né? Há algo de santo e divino nas situações comuns. As nossas vocações não precisam ser coisas inicialmente grandiosas, né? Às vezes a gente olha para uma vocação, baba numa vocação, mas esquece de olhar para o comum, né? São José Maria Escrivá te convida nesse momento a algo de santo e divino, ou seja, algo de vocação nas situações comuns. Quando você falava aí, Lu, da vocação, né, do que significa vocação, eu até partilhava isso aqui na live, eu lembro de quando eu estava no seminário de vida, Vitinho fez uma pregação e ele dizia bem assim, olha, tem uma fórmula para a gente acolher a graça. Bota aí, anota aí no seu caderninho. Graça é igual a abertura de coração mais ação do Espírito Santo. E aí, eu sempre que eu lembro disso que ele falou, eu tento pegar outras coisas e transformar em fórmulas que eu dê para passar para as outras pessoas e que elas acolham isso de forma mais didática, né? E aí, quando eu falo de vocação, eu sempre digo, olha, anota aí, do mesmo jeito que o Vicky falou, anota aí no teu caderninho. Vocação é igual o teu temperamento, a tua personalidade, as habilidades que você tem e as circunstâncias que estão à tua volta. Ou seja, né? Não é esse chamado, você não precisa ficar, porque eu vou ficar aqui esperando Deus me chamar, né? Eu vou ficar aqui porque vai vir uma voz do nada e vai me dizer qual é a minha vocação. Minha vocação é comunitária. Muito extraordinário e, na verdade, Deus ele fala mais no ordinário. E se a gente quer agradar o coração de Deus, a gente precisa buscar viver o ordinário, né? Exatamente. Por isso que eu comecei com aquela frase, né? Algo de santo e divino nas situações comuns. Então, a gente precisa entender que essa vocação ela vai ser muito mais esse processo de autoconhecimento, que seria o quê? Entender os teus temperamentos, as tuas dificuldades, entender quais são as situações da tua vida, as alegrias, as feridas da tua vida, que habilidades você tem, então o que é que você pode doar, porque essas habilidades é que você vai poder doar para os outros, que vocação também é isso, vocação é amor, vocação é se doar, né? E você vai se doar para a circunstância que você está sendo chamado a se doar naquele momento. Essas circunstâncias mudam, né? Então, a vocação, ela não necessariamente vai ser uma coisa muito estática. Claro que, né, existem vocações, eu sempre digo, as vocações primeiras, elas são estáticas. Em que sentido? A gente é chamado a ter a vocação de ser humano, que Deus coloca lá no Gênesis, né?
somos diferentes. Tem algo diferente na gente que os animais, que as outras criaturas, que as plantas não têm. A gente tem esse algo especial que nos torna humano. E o humano já nos diferencia em duas condições: a condição de ser homem e a condição de ser mulher, que aí também já é uma outra vocação. Eu sempre digo que essas duas condições, elas são condições guarda-chuva, né? Que abrem um leque de possibilidades vocacionais. Enquanto homem, eu vou ser um pai, eu vou ter uma postura. Enquanto mulher, eu vou ser uma mãe, eu vou ter uma postura. E aí, eu sou vocacionada ao matrimônio, ou eu sou vocacionada ao celibato, já é outra vocação. Então, a gente não tem que ficar pensando em vocação apenas como uma vocação religiosa ou uma vocação profissional. Isolada, né? Não só isolada, né? Isso, as vocações não são isoladas, né? Elas permeiam toda a tua vida. Por isso que dependem da circunstância que você vive, tá? E elas também vão requerer de você, e aí o padre bem falou, e Luzana também, né? Essa decisão responsável. Eu olho para esse chamado, eu olho para aquilo que eu estou sendo chamado nesse momento, me coloco de pé para responder esse chamado e decido de forma responsável dar essa resposta, corresponder a esse chamado, né? É bem isso mesmo. E aí eu estava partilhando com Ingrid, e eu sempre falo essa frase de um livro que eu li uma vez, que é Semeando Dons e Colhendo Vocações, né? E ele diz assim, para ser, eu preciso conhecer primeiro. Mas aí esses dias, refletindo sobre a temática, aí Deus foi muito mais além, né? Então, para ser, eu preciso primeiro conhecer. Mas para conhecer, eu preciso estar. E para estar, eu preciso beber da fonte. Se eu quero ser filha da misericórdia, eu preciso beber da fonte dos filhos da misericórdia. Né? Às vezes a gente fica querendo assim, nos ocupar e nos preencher com tantas coisas, mas a gente não bebe da fonte. Se você tem um chamado de ser filha da misericórdia, se você tem um chamado específico, você precisa estar. Mas você precisa viver todo esse processo que eu falei, eu vou repetir. Então, para ser, eu preciso primeiro conhecer. E para conhecer, eu preciso estar. Meus irmãos de comunidade estejam, assim como o Ingrid falou, né? E eu também ia reforçar. Para estar, é preciso de uma decisão com responsabilidade, né? E aí eu lembro muito de uma frase que Lidiane fala. Ingrid optou em falar dos santos. Eu optei em falar dos fundadores. Se o padre estiver aí, eu vou falar dele ainda e vou falar de Lidiane, certo? Lidiane tem uma frase que eu gosto, que ela diz assim, o meu testemunho de vida precisa provocar mudança no outro. E para provocar mudança no outro, eu preciso beber da vontade de Deus. Se Luzana tem o carisma, filho da misericórdia, ela precisa beber da vontade de Deus. E assim, bebendo da vontade de Deus, bebendo da fonte, eu vou conseguir, com o meu testemunho, alcançar o coração do outro. Olha que forte isso, né? E aí são palavras da nossa... Não são as minhas palavras, eu só complementei, mas são palavras de Lidiane, que é a nossa cofundadora também. Então, que vocês possam guardar isso. Nós, enquanto filhos da misericórdia, precisamos testemunhar, e a partir desse testemunho alcançar o coração do outro. E aquela coisa, né, Lu? Você estava falando, para eu ser, eu preciso estar. E esse estar, nesse estar, me lembra muito uma passagem da vida de São Francisco, né, que é nosso baluarte também. Então, São Francisco, eu lembro que no livro que eu estava lendo dele, O Irmão de Assis, tem uma passagem da vida dele que fala muito bem sobre a síndrome do homem velho. Então, o que danado é essa síndrome do homem velho, né? Aquela ideia que a gente tem de que a gente pode permanecer com os pés em dois lugares, né? Para eu ser, eu preciso estar. Eu preciso estar de corpo, alma e pensamento naquele local e não ficar olhando para trás, não ficar dando vazão a essa síndrome do homem velho. Eu preciso me despir dessas vestes de homem velho que São Francisco fala, tá? Para me colocar ali diante daquela realidade que eu quero ser. Então, é necessário viver essa vocação de forma radical, né? Radical. A vocação ela precisa ser vivida de uma forma radical. Eu preciso entender também esse processo de radicalidade. Eu não posso apenas querer viver, mas eu preciso entender o porquê de cada coisa, né?
porque senão eu vou ficar numa regra por regra. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que eu nem comentei contigo, mas casa muito aqui com a nossa perspectiva, é que a gente vive num mundo que demanda muitas regras, né? O mundo religioso, ele tem muitas regras. E muitas vezes as pessoas não entendem o porquê e como e a beleza de viver essas regras, porque elas não têm uma personalidade muito bem formada. Tá faltando autoconhecimento, né? Tá faltando esse olhar para dentro de si, essa ressignificação daqueles traumas que foram vividos, as feridas, enfim. Então, para eu conseguir vivenciar, porque olha, não tem, essa é a frase que eu gosto de dizer. Para uma personalidade, né, desmontada, para uma personalidade trincada, não tem regra que dê conta. A gente não monta de novo essa personalidade com regra, mas as regras elas vão te ajudar a viver esse caminho de radicalidade, a não colocar mais essas vestes de homem velho que São Francisco tanto falava, né? Então é necessário tirar essas vestes, né, para que aí eu vou entrar de novo com São José Maria Escrivá, porque nos dias de hoje é impossível a gente não conseguir colocá-lo como modelo, né, para nós. E ele fala que a vocação cristã, ela consiste em transformar em poesia heróica a prosa de cada dia, né? Então, é necessário que nesse processo de vocação a gente transforme, né, em poesia heróica a prosa de cada dia, sem olhar para trás, sem vestir essas vestes do homem velho. E aí, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de vocação e quando a gente responde um chamado são os condicionamentos. Vamos falar sobre isso, né? Às vezes a gente condiciona tanto uma resposta que aí vem uma frase que eu li recentemente também de um livro, que a esposa de Scott Hahn. Aquele livro que tu me indicou, me recordo o nome. O Amor que dá vida. Isso. Meninas, leiam esse livro. Isso. E aí, nesse livro, quando eu lendo ele, né, ele fala assim: adiar a obediência é desobedecer, né? E às vezes o Senhor chama, tem um chamado específico para a nossa vocação, e a gente coloca tantos condicionamentos, eu não posso porque eu trabalho, porque eu estudo, porque isso. Aí vem os porquês, né? E os porquês. E aí é o cuidado que a gente tem que ter. Aí eu queria citar duas frases aí, voltando para os nossos fundadores, que são frases chaves vocacionais, que eu queria também que vocês guardassem. E elas falam assim: o padre tem uma frase que ele diz: o chamado só alcança aquele que está buscando. Isso. Valeu, Vitor. Scott Hahn. Mas é só aqui tá ele ramo, porque o que eles dois têm juntos, todos os caminhos levam a Roma. Esse é só dela. Isso, é isso. Valeu por escrever. É aí o livro, mas é só dela, tá? E aí a frase que o padre fala, né, vocacional, justamente falando sobre isso. O chamado só alcança aquele que está buscando. E Lidiane tem uma frase também que eu gosto muito, que foi o tema do vocacional do ano passado, que foi o vocacional que Ingrid fez, que é: só quem ama é capaz de corresponder a um chamado de amor. Só quem ama é capaz de corresponder esse chamado de amor. Porque aí a gente lembra logo de Santa Teresinha, né? Que a nossa vocação, a nossa primeira vocação é o amor. Não é um amor poético, não é essa poesia, não é como Ingrid falava, né? Não é aquela coisa extraordinária, mas é no ordinário, são nas pequenas coisas. Então, que possamos viver, né? Essa intenção, essa reta intenção que o nosso chamado, que é a nossa vocação, e que a gente só vai corresponder se a gente tiver esse amor, que nos faz se lançar e se abandonar cada vez mais na vontade de Deus. E aí eu queria, nesse momento, falar duas coisas que a gente fala muito. Numa decisão vocacional, né, a gente falou que numa caminhada vocacional que requer uma resposta, que requer uma decisão com responsabilidade, tendo em vista que não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus, a gente precisa ter consciência de duas palavras: identidade e identificação. Eu sempre falo isso, quem me conhece, eu sempre falo isso. E às vezes, quando a gente está num caminho vocacional, a gente se identifica muito com a comunidade, com carisma, com amor aos pobres, mas a gente não tem a identidade. A identidade a gente encontra na nossa história de vida, na nossa história pessoal.
Se a gente olhar, se Luzana olhar para a história pessoal dela, ela vai encontrar traços fortes, né, do carisma. Se você olhar para a sua história de vida pessoal, você vai encontrar traços, seja do carisma, seja qual foi o chamado que Deus tem reservado para você. E aí, um cuidado que a gente tem que ter também, uma frase que o padre fala muito nas missas: uma humanidade ferida. Em uma humanidade ferida, não existe uma espiritualidade perfeita. Ele fala muito, muito isso nas Santas Missas, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente confunde o que é vontade de Deus com a nossa vontade. Existe essa confusão muitas vezes. Então, a gente precisa estar nessa comunhão, né? De fato, com Deus, nessa intimidade, nesse processo de autoconhecimento. E aí mergulhar nisso aqui. Porque se a gente tiver vivendo o nosso interior, se a gente tiver concentrado em olhar para a nossa autoimagem e concentrar nisso aí, a gente se perde. E aí a gente faz o que é nosso, o que eu quero, o que eu desejo. E não esse abandono do que Deus quer, do que Deus deseja para mim. Que é, de fato, sonhar os planos de Deus para a minha vida, né? Então, repito, né, que possamos buscar Deus no que é ordinário, no simples, né? Eu gosto de estudar Atos de amor nos ordinário, pequenos né? atos de amor. Por isso que eu gosto muito daquela canção que é de Santa Teresinha, essa poesia, né? O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza, né? Eu preciso amar a minha pequenez, porque é na minha pequenez que eu reconheço a grandiosidade de Deus na minha vida. E é assim que vai me impulsionar cada vez mais a buscar esse amor. Esse amor que me leva a estar aqui partilhando hoje com vocês. Esse amor que me faz permanecer de pé diante da cruz. Esse amor que me faz dar esse sim a cada dia. A comunidade, a minha vida profissional, a minha casa, os meus pais, a todos, né? E, não, Aninha, canto não. Ela canta só nas nossas formações. Isso, a Ingrid já sabe, aí é demais para mim. É demais, não canto, isso é para Rafael. Isso, já tá acabando, já tá quase 1 hora. Eu tô perguntando, já tá Já. acabando já, gente. Já tá quase Mas acabando. você falava aí, né, Lu, que não dá pra gente viver uma espiritualidade perfeita com essa humanidade ferida. E aí casa muito com o que a gente começou falando na live, né? A gente volta e fecha esse ciclo para dizer quão importante é a gente se conhecer nesse tripé, que é corpo, né? Que é a mente e que é o nosso espírito. Porque diante de um corpo ferido, de uma mentalidade ferida, a minha espiritualidade ela não vai ser perfeita. Uma espiritualidade para ser perfeita, né? Ela precisa de certas regras. Como eu disse para vocês, diante de uma personalidade trincada, quebrada, as regras não funcionam. A gente precisa primeiro ressignificar para depois, né, essa personalidade começar a trilhar de novo esse caminho de santidade no ordinário, né, com amor nos pequenos atos. Rafael tá aí dizendo que quer a parte 2, Luzana. Quem sabe? Hoje não, mas quem sabe outro dia, né? É bom deixar esse gostinho de quero mais, né, Ingrid? Isso aí, ó. Que bom, né? Tem uma frase, eu não lembro se é do padre ou de Lidiane, que ele fala justamente assim, que se a nossa vida for pautada só em regras, se esvai. Mas como você falou, e aí eu complemento, as regras elas vão vir para justamente dar essa orientação de como potencializar a vivência do nosso amor e da nossa intimidade para com Deus, né? Então é isso. É isso que eu queria partilhar com vocês. Não sei se Ingrid tem mais alguma coisa para acrescentar. Então, eu acho que a gente conseguiu aí, né, abordar. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, eu acho que a gente tem 5 minutinhos. Acho que dá para a gente, né, vendo se alguém tem mais alguma pergunta. As Ó, pessoas... Sandra, tá todo mundo aí dizendo que esse formadora formanda parece que deu certo aí. Gente, eu tenho que confessar que eu aceitei o convite graças a ela. Ela lançou ao vivo o convite aqui. Eu não tive como fugir. E eis-me aqui, né? Como eu falei durante a live, né? Que a nossa vocação seja essa vivência dessa liberdade interior, desse abandono, né, em Deus. E reforço para quem chegou agora. Estamos na semana do lançar as redes.
acompanhe as lives. Quarta-feira a gente tem outra live aqui, às 21 Ou deixa. também. Deixa eu só um minutinho. E que vai ser com Davi e Manu, que é a minha formadora, Manu da Comunidade de Vida, né? Eles vão estar aqui partilhando um pouquinho sobre o carisma da comunidade e sobre os estilos de vida, o que é ser aliança e o que é ser vida. Muita gente não sabe, né? Muita gente pergunta e se questiona o que é isso. Então, é bem isso mesmo. Tem as perguntas aí. Temperamento pode atrapalhar a vocação? Sim, desde que você não se abra à modificação daqueles defeitos dominantes que você tem. Então, vou dar um exemplo. Se um colérico for sempre irritado com os irmãos de comunidade, se um colérico for sempre levar essa agressividade, essa ira para uns momentos de fraternidade, né? Eu estou dizendo um exemplo bem básico. Vai atrapalhar. Se o sanguíneo deixar ser disperso o tempo inteiro por esse sensível, vai atrapalhar na sua vida de oração, né? Mas existem métodos, né, que vão ajudar cada temperamento em específico, mas aí fica para outra live, né? Eu vou só dar a dica, Lu, dos livros de novo, que a gente vai mostrar agora. Tem esse, né, que eu falei para vocês que eu tô terminando de ler, O Temperamento que Deus lhe deu. É muito bom. Esse outro, Os Quatro Temperamentos na Educação dos Filhos, maravilhoso também. E para a galera que vai fazer aquele espelho humilhante, aquela confissão humilhante, eu indico a arte de aproveitar as próprias faltas, porque apesar da gente reconhecer esses defeitos, né, apesar da gente olhar para esse espelho e ver quão ruim a gente pode ser, aqui a gente aprende a pegar... Agora. Você está lendo, né? Aqui a gente aprende a transformar, a ressignificar tudo isso, tá? E aí, quem não tiver esse livro, eu não sei se tem na internet, se é fácil de achar, mas no meu Instagram tem um resumo de todos os capítulos. Então, tem um destaquezinho lá que tem o nome resumo, se vocês quiserem. Vão lá e dê um printzinho, porque tem um resumo de cada capítulo. E aí dá pra gente ter uma ideia, pelo menos, geral, e fazer essa confissão humilhante sem ficar se doendo tanto, né? Gente, só... Ingrid, tem mais alguma coisa? Não. Ó, só contra o tempo que já acaba, né? Queria reforçar amanhã a Lectio Divina, às 9 horas da manhã, com o Vitor Rangel. As laudes também, de 7h30 da manhã. E sigam as nossas redes sociais, lá tem toda a programação, tudo aquilo que a gente tá proporcionando para vocês. E eu queria fazer uma reflexão em relação a isso. Meus irmãos de comunidade que estão aqui assistindo conosco essa live. Eu fazendo a reflexão essa semana, e eu até partilhei com algumas pessoas, que diante desse recolhimento, eu estou sentindo saudade da comunidade, eu estou sentindo saudade dos momentos fraternos, do contato, do abraço, do aconchego, enfim, eu estou, né? E fazendo reflexão nisso, e aí me veio uma coisa muito forte no meu coração, que possamos valorizar os nossos momentos em comunidade. Uma das graças de viver em comunidade é ter certeza que não estamos sozinhos. Eu não estou só. Mesmo não tendo hoje o contato físico com vocês, né? Mas eu tenho certeza que eu não estou só. Então, Guga, que bom que você falou aí. Você não está só. Você está nos Estados Unidos, mas você está conosco, no nosso coração. Amamos você e temos um carinho muito grande, né? Então, uma das graças de viver em comunidade é essa. É ter certeza que não estamos só. Independente se estamos em João Pessoa, no Ceará, no Sul, nos Estados Unidos, né? Então, que possamos viver a graça e a essência do ser comunidade, né? Que possamos vivenciar cada vez mais. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Aprendi muito com você também, né? Eu digo que formação pessoal é isso, é essa troca que a gente dá, mas a gente recebe. E é uma graça, né, receber tudo isso que eu recebi essa noite com você, partilhar com você. Foi uma bênção, de fato, é um presente de Deus, né? Lidiane fala, eu sempre gosto, viu, gente? Eu sempre gosto de falar as frases dos fundadores. Lidiane fala assim, que quando a gente sai em missão, a gente não se pertence mais. Então, hoje eu fiz bem isso aqui. Eu vim em missão aqui nessa live e eu não me pertenci mais. Eu deixei o Senhor conduz, né? E que assim se abandonou, né? Esse abandono. E que assim seja a nossa vocação, né? Esse abandono no Senhor, na vontade do Senhor. Amém. Amém. Gostei muito também, Lu. Eu sempre digo, né? As nossas formações